chegou a hora de voltar com tudo, mas eu te pergunto, você tem se preparado? Porque para voltar com tudo, eu preciso primeiro me preparar. Ninguém volta com tudo despreparado. Ninguém volta com tudo sem nada nas mãos. Ontem eu dizia para vocês, Deus sempre dá um jeito, lembrou? Deus sempre dá um jeito. Não importa o tamanho do impedimento, Deus sempre dará um jeito. Isso daqui é muito forte. Mas chegou a hora de quê? De reaparecer. Lembra da palavra que eu dizia? Desapareça e volte preparado. Só que é preciso, tem a hora de desaparecer e tem a hora de voltar. Ninguém desaparece para sempre. Não. Tem o tempo de desaparecer e tem o tempo de voltar. Por isso que em Êxodo capítulo 4, pega aí o versículo 19. Continuando o nosso caminho com a palavra de Deus. Começamos em Êxodo capítulo 1. O Senhor disse a Moisés em Madiã, vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos. Fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. Lembra quando Moisés sai do Egito? O faraó, o antigo rei, que já tinha morrido, não é? Preste atenção. Queria matar Moisés. Por isso que diz assim, todos aqueles, quando vai e volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés sai do Egito exatamente para manter distância do inimigo. Manter a distância segura. E isso é sabedoria. Quando desaparecemos por um tempo, sabe, a coisa que nos traz mais medo é a volta. Eu vejo pessoas que exatamente fizeram essa experiência com assim, não, lembra, quando a gente diz, sai do lugar, vá para outro. Agora, uma coisa que gera mais medo é a volta. Aquele frio na barriga. Quantas pessoas exatamente constatam e dizem, rapaz, é um frio na barriga. A vontade de ficar onde está. Mas aqui tá bom. Né? Não é sobre tá bom. É sobre estar no centro da vontade de Deus. É sobre estar vivendo algo maior, o propósito. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, mas aqui tá bom, por que eu tenho que sair daqui que aqui tá bom? É porque eu tenho uma missão a cumprir. Se vocês perceberam nesses 12 dias, no final das contas a gente sempre fala da nossa missão que precisa ser cumprida. Que isso gera felicidade. Verdadeira felicidade. Agora, gera um frio na barriga. Ah, fato. Vontade de ficar onde está. Medo de enfrentar os antigos inimigos. De confrontar certas pessoas, certos lugares que nós não queremos confrontar porque sofremos naquele lugar. E eu quero te dizer uma palavra. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando o Senhor te envia, pega essa palavra. Está com medo? Está com frio na barriga? Está com medo de ver certas pessoas, confrontar certos lugares, antigas coisas, perseguidores até, inimigos até? Não tenha medo. Quando o Senhor te envia, Ele já prepara a tua chegada. Nunca esqueça dessa palavra. Quando o Senhor te envia, Ele já prepara a tua chegada. Disso eu tenho certeza. Quando o Senhor te envia, Ele já prepara a tua chegada. Moisés, os que atentavam contra a sua vida, já tinham morrido. Mas lembre-se de uma coisa. Quando voltar, volte com tudo. Não volte titubeando. Não volte mais ou menos. Não. A palavra poderosa. Não volte mais ou menos. Quando voltar, volte com tudo. Principalmente, traga o que Deus te deu. Porque no tempo que você desaparece e volta preparado, Deus te dá ferramentas. Deus te dá coisa. O que foi que Ele deu a Moisés? Uma vara. Não é? E Moisés, a palavra deixa tão clara, tão forte, como é interessantíssimo, no versículo 20 diz, Moisés tomou consigo tudo, sua mulher, seus filhos, fez do montar em jumentos, voltou para o Egito. Aí o detalhe, levava na mão a vara de Deus, que era aquela que Deus deu a ele
para o quê? Para manifestar prodígios, sinais. Então presta bem atenção. Quando voltar, volte com tudo. Não volte mais ou menos. Desapareça e volte preparado. Quando você voltar preparado, volte com força total. Versículo 27, pega a palavra, combatente. O Senhor disse a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi. E encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. Moisés contou-lhe tudo o que tinha lhe dito o Senhor ao enviá-lo e todos os prodígios que tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os prodígios em presença do povo. O povo acreditou. E tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel e que vira a sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Palavra do Senhor. Arão foi o reforço para a fraqueza de Moisés. Vocês lembram qual era a fraqueza de Moisés? A língua pesada. Gago, como alguns dizem, dificuldade de se comunicar, como ele tinha. Ele deixa bem claro. Então, eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Todos nós temos pontos fracos. Todos nós temos fragilidade, você sabe disso. Às vezes a sua é diferente do outro, não é pior nem melhor. Uma coisa importante saber, fraqueza é fraqueza. Fraqueza é a fraqueza. A fraqueza do vizinho é pior do que a minha. Não, é a fraqueza dele, a minha é a minha. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas fraquezas. Agora, quando voltar, não volte com as mesmas fragilidades. Desapareça e volte preparado significa resolva os seus problemas. Tem muita gente que quer voltar e volta com os mesmos problemas. Tem gente que quer voltar e volta com as mesmas fragilidades. Não. Tenha humildade. Como assim, Geraldinho? Ninguém consegue resolver as fragilidades com orgulho. Quando você fica orgulhoso, você diz assim, eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Isso aqui, meu irmão, quando você começa com esse discurso, você já perdeu tudo. Quando você é orgulhoso, você não pede reforço. Você não pede ajuda. Você não quer resolver o problema. Por quê? Porque você já está 100%. Você acha que não tem fraqueza? Todos nós temos. Certo? Você acha que tá... Não. Seja humilde. A palavra de Deus diz que a humildade precede a honra e o orgulho precede a ruína. Então é simples. Moisés foi humilde diante de Deus. Ele, sabendo que era escolhido, viu os sinais que ele poderia fazer. Mesmo assim, ele reconhece, Senhor, eu tenho uma fragilidade. Quando eu começar a falar, por mais que eu faça os prodígios, ninguém vai acreditar em mim, porque eu não tenho domínio da fala. Se é difícil para as pessoas, como é que eu vou levar a tua palavra se as pessoas não vão entender o que eu digo? Ah, Geraldinho, e aí? Como é que faz? Como é que faz? Tudo se resolve. Arão era o intérprete, era a voz para Moisés. E eu quero dizer para você, é assim que faz. Por exemplo, você vai montar numa empresa. Ninguém é bom em tudo. Tem gente que é bom em vendas. Tem outro que é bom em organização. Então é simples, se você não é bom em organização e é bom em vendas, traga alguém que vai lhe ajudar na organização, na parte administrativa, contábil, entenderam? Então isso daqui é humildade. Todo mundo quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Lembre-se, quanto mais gente envolvida, maior o projeto. Pegou a palavra? Por que os combatentes é um projeto lindo, poderoso, que transforma tantas vidas? Porque tem muita gente envolvida. Não é gente apenas participando, não é sobre audiência, é sobre engajamento. Os combatentes são engajados. Os combatentes não assistem uma live, não participam de uma quaresma. Eles estão todos os dias em rotina espiritual. E o que é isso? Quanto mais gente envolvida, maior o projeto. Pegou essa palavra? Moisés e Arão foram, não ficou só entre eles dois. Eles foram a quem? Eles foram aos anciãos. Eles conseguiram a adesão do povo. O que é isso? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto em Deus se torna realidade. Meu irmão, é isso. Se Deus colocou algo no seu coração, fale com as pessoas. Peça ajuda. Envolva outras pessoas. Daqui a pouco vai vir outras.
e outras, e volte com tudo. Mas não volte mais ou menos, volte com força total.